Saudamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Mais um domingo estamos aqui reunidos, para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. E mais uma oportunidade que temos aqui de aprender um pouco mais da palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar orando nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, graças que nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui louvando o teu santo nome, tendo essa oportunidade de aprender, a Deus, um pouco mais da tua palavra. Pedimos, Senhor, que derrame sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, perdoe os nossos pecados, que carecemos, Deus, das tuas misericórdias, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja conosco, ó Deus, e assim oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com salmos e hinos, número 408. Responsabilidade de trazer o estudo nessa noite. Queridos de graça e paz, mais uma vez, motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, procurar sempre aprender mais de Deus, aprender mais da sua palavra. Hoje nós temos uma lição muito interessante, vai falar a respeito de pais, filhos, senhor, servos, patrão, empregado, e com certeza nós iremos muito aprender com essa lição. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu vou pedir que os irmãos que estejam aí, possam estar abrindo as suas Bíblias. Hoje nós vamos falar a respeito desse assunto, muitas das vezes polêmico, por alguns, por não entender, na verdade, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E graças a Deus nós temos nas nossas mãos essa lição, essa revista, muito importante. E nós estamos em Efésios, estamos quase terminando a carta que Paulo escreveu aos Efésios, e hoje nós já estamos no capítulo 6. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6, do 1 até o versículo de número 9, conforme pedido aqui
pela nossa lição. É o nosso texto básico, Efésios 6, de 1 até o verso de número 9. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Texto muito interessante, muito nos chama a atenção esse texto, porque fala da responsabilidade de pai, fala da responsabilidade de filho, fala de responsabilidade de servos, fala de responsabilidade de senhores, ou seja, patrão, empregado. Então nós sabemos que no mundo em que vivemos existe muitas pessoas que fazem acepção de pessoas, tratam os servos de certa maneira, o empregado de certa maneira, e da mesma forma também, muitas das vezes os servos tratam os patrões, os seus senhores, de forma não condigente com a palavra de Deus. E aí, no decorrer dessa lição, nós vamos aprender a respeito dos padrões, de alguns padrões de pai, padrão de filho, padrão de senhores, padrão de servos, segundo o querer de Deus. Os padrões determinados por Deus para que nós possamos ter dias melhores e fazer aquilo que cabe a nós, principalmente como cristãos, fazer obedecendo aquilo que a palavra nos orienta. E hoje nós estamos então falando a respeito de pais e filhos, senhores e servos. E Paulo continua falando de relacionamento, Nós temos visto nas outras lições, falamos no domingo passado de marido e mulher, falamos de relacionamento da igreja, irmãos com irmãos da igreja, e hoje nós continuando a falar desse relacionamento, sobre aquilo que Paulo escreveu. Então Paulo, depois de ter escrito para maridos e mulheres, ele agora tem mais dois pares, pais e filhos, senhores e servos. E aí a gente vai conhecer um pouco dentro daquele padrão estabelecido por Deus para cada um deles. Então, pais e filhos, nós começamos no verso de número 1 até o verso de número 4, vai falar a respeito desse assunto, principalmente de pais e filhos. Então, ao dizer que os filhos, para os filhos obedecerem aos pais, o apóstolo destaca duas verdades. A primeira é que devem obedecer no Senhor, ou seja, isso significa a obediência aos pais faz parte dos deveres dos filhos que têm Cristo como Senhor de sua vida. Então, os filhos, filhos, vamos dizer assim, os nossos filhos, filhos de cristão, eles já são ensinados a obedecer seus pais dentro do padrão divino, porque a palavra de Deus orienta os pais na questão de ensinar os seus filhos dentro dos padrões bíblicos, e os filhos, então, nossos filhos, eles precisam entender que a obediência aos pais faz parte
da palavra de Deus, né? É determinação da palavra de Deus. Então essa é uma verdade. E a segunda verdade é que obedecer aos pais é algo justo. Paulo escreveu isso no verso de número 1 desse capítulo 6. E o nosso comentarista, né, o Stott, ele comentou sobre a justiça natural, que é aquela lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Toda a sociedade e todas as culturas tratam a obediência dos filhos aos pais como algo justo. Isso é, algo que é devido. Então, todo filho, ele deve obedecer a seus pais. Isso depende de ser brasileiro, se ser inglês, francês, alemão, né, pertencente à África, não importa. O que importa é que toda a área, em todo o mundo, os filhos devem obedecer a seus pais. Todas as famílias ensinam isso aos filhos, né? Para que obedeçam. Esse é um mandamento, né? E nós vamos falar daqui a pouco. A obediência é um mandamento com promessas, conforme nós já lemos aqui. Então, além disso, conforme escreveu, aqui também está citando Marco Monteiro, é no seu relacionamento familiar que a criança aprende a se relacionar com a sociedade como um todo e com a vida de um modo geral. Então, os filhos que têm suas famílias dentro dos padrões bíblicos, ensinando a criança no caminho que deve andar, ele certamente não vai esquecer a palavra de Deus, não vai esquecer os ensinamentos que os seus pais certamente vão colocar em suas vidas, no seu crescimento, na sua adolescência, na sua juventude. E, sendo filho, cabe a cada um certamente obedecer. E nós, como pais, né, nós somos orientados pela palavra de Deus a ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. E, pensando assim, o nosso escritor aqui vem falar a respeito do padrão de Deus, então, para os filhos. Deus estabeleceu alguns padrões e estabeleceu o padrão para filhos, conforme eu já falei, estabeleceu o padrão para pais, para servos e para senhores. Então, o padrão de Deus para os filhos é pautado no verso de número 1 até o 3 e vai falar-nos a respeito da obediência. Então, a obediência não é opção, é um mandamento, né? Não é simplesmente, eu vou obedecer, eu não quero obedecer, ou tal. Não, é um mandamento de Deus para os filhos obedecerem aos seus pais. A obediência, na verdade, faz parte desse mandamento, né? Obedecer aos pais, nós estamos falando de pais, mas a obediência não importa se tem que ser aos pais, se tem que ser à autoridade. O importante é que nós temos que ter esse conhecimento, que a nossa vida precisa ser uma vida de obediência. Filhos, obedecei a vossos pais. Né? Então, em Efésios 6, de 1 a 3, Paulo está citando aquele mandamento de Êxodo 20, verso 12, quando ele fala que é honrar, né? Honrar os pais, e isso aí, com certeza, os filhos que fazem isso, eles são bem-sucedidos. Então, honrar no hebraico significa dar peso, dar importância, valorizar, ter apreço, prestigiar, né? O melhor comentário sobre este mandamento é o livro de Provérbios. Nós vimos lá em Provérbios 17, 25, que o filho insensato, ele não vai bem. O filho que é insensato, que não é obediente, ele traz ou atrai para si mesmo algumas coisas que no decorrer da sua vida isso vai pesar, né? No seu relacionamento, no seu dia a dia, no seu trabalho, no convívio familiar com os amigos, nas escolas. Então, o filho, ele precisa ser obediente, né? Porque se ele for de forma diferente, isso só vai causar, né, danos em suas vidas. Mas como praticar a obediência a nossos pais? Há uma pergunta aqui do comentarista, né?
E aí, ele tem aqui algumas sugestões, ele nos dá aqui algumas sugestões. E dentro dessas sugestões é muito importante que nós prestemos atenção, porque são coisas muito interessantes e nós precisamos atentar para esses ensinamentos aqui. Dessas sugestões, né, uma das sugestões é reverenciá-los. Filho precisa reverenciar seu pai, né? Prestar reverência, dar atendimento quando solicitado. Ele precisa se colocar na posição, entendendo que o seu pai, sua mãe, pai, aqui a gente está falando de pai e mãe, conforme Paulo escreveu, pais, ele está no plural, então significa que não é só o homem, é a mulher, são os pais. Então, os filhos têm que reverenciar os seus pais. Ajudá-los financeiramente, né, quando necessário, e até fazer sacrifícios. Aqui, às vezes, o filho, quando começa a ganhar um dinheirinho, acha que não precisa dar nada em casa, não precisa ajudar nada, esquece que ele gasta energia, né, ele tem o seu sustento, tem uma água, tem a roupa que a mãe está sempre lavando. Então, o filho precisa entender isso a partir do momento que ele começa a trabalhar, começa a ter algum ganho, né, financeiro, ele precisa também. E os pais, cabe aos pais, na verdade, orientar, né, os filhos a fazer isso. Não é sacrifício nenhum o filho receber o seu pagamento, tirar um dinheirinho e ajudar lá seu pai, sua mãe a pagar uma conta de luz. Isso aí é bênção para a sua própria vida. Outra coisa, submeter aos desígnios quanto à vontade divina é respeitada, e o núcleo da nova família não é prejudicado, né? Então tem que estar atento a respeito disso. E olha outra coisa aqui, ó, ser misericordioso para com eles, tratá-los bem em qualquer circunstância, jamais abandoná-los. Tem filhos que crescem, né? Aí já não dá importância mais para o pai. É muito comum, quando passa aí da adolescência, os filhos que andavam com seus pais, agora querem caminhar sozinho, parece que não dá muita importância. Muitas das vezes eles precisam realmente, né, seguir seus passos, com a orientação clara dos pais. Eles precisam caminhar, conhecer, né, muitas coisas. Há um mundo na área dos adolescentes, eles precisam descobrir, mas eles precisam entender, acima de tudo, dar atenção aos seus pais, qual é a orientação, porque o pai e a mãe sempre vai orientar no bom caminho. Então isso faz parte do padrão de Deus para os filhos, é a obediência, né? A obediência é o caminho para obter bênção, conforme eu já falei aqui, e Paulo, né, escrevendo aí no verso de número 3, ele vai dizer, olha, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Né? O filho que obedece ao pai, conforme eu já falei, é um mandamento com promessa, né? Se ele for obediente, a Bíblia está dizendo aqui, se ele for obediente, as coisas vão caminhar favoráveis a ele, né? Para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Então, há 3 maneiras de entender esse prolongamento dos dias, né? Ser longo, na verdade, sua vida ser longa. A obediência aos pais faz com que vivam mais, né? Vivam mais tempo sobre a face da terra. Então, há 3 interpretações aqui nessa questão de tempos, né? De longo, da vida longa sobre a face da terra. A primeira interpretação é uma interpretação histórica. Vemos o exemplo de Josué e Caleb, os únicos que entraram em Canaã após 40 anos de peregrinação, justamente por causa de quê? Da obediência aos princípios espirituais dos pais. É interessante, queridos, que a multidão que morava, que vivia, né, no Egito, mesmo sendo um povo cativo,
ali no Egito, mas quando eles têm autorização primeiro de Deus, né, para ir em busca da terra prometida, a multidão foi muito grande. Multidão, né, a gente já tem uma ideia de muitas pessoas. E aí dessa multidão, na verdade, conforme o autor aqui traz para nós, apenas Josué e Calebe. E aí a gente tem essa consciência. Talvez você nunca tenha parado para ver isso. Por que somente eles dois entraram na terra prometida? E aí o autor dá um panorama muito interessante para nós aqui, devido à obediência, né? Devido à sua obediência, obediência dos princípios espirituais de seus pais. E aí, conforme nós já falamos, tem promessa de bênção. Essa é a interpretação histórica. Agora, na interpretação literal desse versículo aqui, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra, entende-se que os dias são prolongados de maneira física. Um pensamento encontrado principalmente em Provérbios 10, 27, essa verdade ainda pode ser vista hoje em dia. Obedecer aos conselhos dos pais contra alcoolismo, as drogas, as más companhias, pode prolongar os seus dias. E aí, querida, a gente tem falado muito a respeito, principalmente a jovens, adolescentes. O nosso conselho, a nossa orientação é para que eles busquem boas companhias, né? Temos tanto exemplo de jovens aí que têm perdido suas vidas por causa da droga, por causa do alcoolismo, né? Por tantos caminhos tortuosos que entram. E aí cabe a nós orientá-los, né? Porque se o jovem, se o adolescente ele não se envolve com álcool, não se envolve com drogas, não se envolve com as más companhias, nós já podemos afirmar que os seus dias sobre a face da terra vão ser prolongados. Porque, na verdade, assim no nosso português, não estão procurando as coisas, né, que vão levá-los a perder as suas vidas. Infelizmente, nós temos visto aí, ouvido a todo instante, garotos, meninos aí, 12, 15, 20 anos, né? A gente fala meninos, que têm perdido suas vidas porque têm entrado pelos caminhos das drogas, do álcool, né? Têm andado em má companhia. E isso aí, na interpretação literal, nós temos que orientar os nossos filhos a fugir, na verdade, dessas coisas. E no sentido espiritual, esse texto, né, na interpretação espiritual, ter os dias prolongados é estar em comunhão contínua com o Senhor. A vida eterna é prolongamento da vida e da comunhão até depois da morte. Ou seja, a nossa vida, enquanto aqui vivemos, se procurarmos vivermos dentro do padrão determinado pelo Senhor, nós podemos usar esse texto para falar a respeito do prolongamento da nossa vida. Ou seja, quando nós partimos desse mundo, na verdade, a nossa vida está sendo prolongada, nós vamos viver eternamente. Então, a obediência, irmão, é fundamental, né? Obedecer é fundamental para termos dias melhores. Então, há uma diferença entre obedecer e honrar. Aí a gente já vê outra colocação aqui do nosso autor. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Se orienta, né? Diz faça isso, não faça aquilo, e se realmente acontecer aquilo que a gente determinou, né? ou procurou ajudar, orientando, se fizer dessa forma, eles estão obedecendo. E aí as coisas vão caminhar favorável. Honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao obedecerem a seus pais. Não se requer que filhos adultos obedeçam a pais tiranos.
Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os cuidados dos pais, mas a responsabilidade de honrá-lo é vitalícia, ou seja, honrar pai e mãe, enquanto eu já passei dos meus 60 anos, mas eu honro minha mãe, né? Eu procuro honrar minha mãe, para que os meus dias sejam prolongados. Então, fazendo isso, eu tenho convicção de que eu estou procurando fazer a vontade de Deus, que determina que seja feito assim. Então, eles são obrigados, na verdade, a obedecer a seus pais enquanto estão debaixo do teto, né? Vivendo sob a proteção dos seus pais. Eles são obrigados, isso é obrigação dos filhos obedecerem. Muitos não obedecem, né? Desobedecem aquilo que os pais orientam, aquilo que os pais determinam. Mas honrar, na verdade, é muito interessante isso. É muito importante honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Aí eu pergunto para você, filhos que estão nos ouvindo, né? Você tem obedecido a seus pais? Tem obedecido? Porque se você não estiver obedecendo, né, certamente só você que vai perder. A verdade é essa, né? Da mesma forma, nós também, como filhos de Deus, temos que obedecer, porque se nós não obedecemos a Deus, nós perdemos também muitas bênçãos, né? Então, a responsabilidade de honrar é vitalício, tem que honrar enquanto viver, tem que honrar seus pais. Agora, nós vamos ver também o outro lado. Nós falamos a respeito dos filhos, a obediência dos filhos para com os pais, aquilo que eles precisam, que devem fazer, e tem que fazer, né? Aquilo que é obrigação, vamos dizer assim, prestar obediência, honrar seus pais. Isso cabe aos filhos. Mas Paulo também escreveu a questão dos pais. É claro que Paulo não ia falar só sobre filho, quer também trazer para nós lições importantíssimas a respeito da nossa posição como pais, né? Aí nós devemos prestar atenção nisso, porque nós vimos tantos pais aí fugindo dentro dos padrões, né, estabelecidos por Deus. Então Deus estabeleceu também padrão para os pais. E Paulo escreveu isso no verso de número 4, aí, conforme nós lemos, onde diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vosso filho, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, em Efésios, aqui no verso de número 4, temos uma visão muito clara na tarefa dos pais, aquilo que nós devemos fazer como os pais. Primeiramente, o que eles não devem fazer, e depois o que devem fazer. Aí nós vamos primeiro ver o que não se deve fazer, aquilo que nós não devemos, né? E depois vamos ver o que a gente pode fazer então. Então, embora a palavra pais em Efésios 6,4, no grego páteres, seja um substantivo plural masculino, é provável que Paulo esteja se dirigindo a pais e mães, conforme eu já falei, né? Como também fez o autor escrevendo a carta aos Hebreus, que usou a mesma palavra páteres quando se referiu aos pais, ou seja, pai e mãe. De Moisés, no caso, no capítulo 11, verso 23 de Hebreus, né? Agora, conforme eu falei, o que os pais não devem fazer? Olha só a colocação de Paulo. Paulo diz: filho, obedecei a vossos pais. Agora Paulo vai dizer: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Ou seja, não provoque o seu filho, né? Procure evitar isso. Quando é que provocamos nossos filhos? É uma pergunta aqui, e aí a gente tem algumas sugestões aqui, alguns esclarecimentos que o autor nos traz aqui. Quando nós provocamos a ira do nosso filho? Quando não estamos presentes no momento em que eles mais precisam de nós. Isso é interessante. Às vezes o filho está carente, precisa de determinadas coisas, até mesmo uma companhia, uma palavra dos pais, e nós não estamos ali para fazer isso, pode causar uma ira nos filhos, por causa disso, da nossa presença, né? Não estarmos ali nesse momento tão importante. Outra coisa que, quando não somos constantes
e equilibrado em nossa disciplina. Nós temos que ter uma disciplina. Tem que ser sim, sim. Não, não. A palavra de Deus nos orienta dessa forma. Outra coisa aqui, ó, quando prestigiamos um filho e menosprezamos outro, isso aqui é sério, né? A gente vê famílias grandes e aí a gente fica imaginando, será que os pais têm preferência de algum filho? Às vezes, sim, né? Porque a mãe ou o pai se preocupa mais com o filho. Tem que se preocupar com todos eles, na verdade. Mas existe sempre aquele filho que dá mais trabalho, aquele filho que precisa de uma atenção, de uma orientação maior, né? Porque muitas das vezes o filho é inteligente, é isso, é aquilo, mas requer um cuidado especial. E aí pode até provocar ciúmes, né? Pode até haver contendas se não tiver um equilíbrio aí. Então, quando prestigiamos um filho e menosprezamos o outro, isso pode provocar ira naquele outro, né? Pode ficar com raiva. Como quando fazemos exigências absurdas que não levam em conta a inexperiência ou incapacidade dos filhos. Isso aqui também é sério. Uma vez que nós queremos exigir do nosso filho que ele seja isso, isso e isso, e nós não queremos saber se ele tem condições de fazer isso ou aquilo, e nós queremos exigir. Então nós temos que conhecer os nossos filhos para sabermos qual é a capacidade dos nossos filhos para fazer isso ou fazer aquilo. Se exigirmos demais, né, exigências absurdas, nós vamos provocar a ira do nosso filho. Outra coisa é que quando não compreendemos o mundo que eles enfrentam, às vezes o nosso mundo é um, a nossa criação foi uma. A criação dos nossos filhos, mesmo sendo dentro dos padrões bíblicos, mas eles crescem. E chega um determinado ponto da sua vida que eles querem caminhar por conta própria, eles querem experimentar coisas. E aí, eles criam um novo mundo para eles. E aí a gente não entende isso, né? Criticamos, bombardeamos muitas vezes nossos filhos, não procuramos conversar, entender o que passa na cabeça deles, e com isso, muitas das vezes, nós provocamos a ira dos nossos filhos. Temos que compreender o mundo que eles vivem e orientar, né? Dentro dos padrões. Quando menosprezamos o potencial que existe nele, de qual ninguém, além de Deus, é totalmente conhecedor. Aqui vale uma preciosa frase. Qualquer pessoa, interessante isso aqui, irmãos, interessantíssimo isso aqui, quando nós menosprezamos o potencial que existe nele, nosso filho faz isso, nós achamos que aquilo ali é uma coisa comum. Quando nosso filho tem um grau de inteligência e demonstra isso, e aí a gente não acompanha, né, aquilo que ele fez, a gente menospreza, muitas das vezes, até a inteligência dos nossos filhos, e isso não é bom, porque nós não conhecemos totalmente o nosso filho que conhece a Deus, não é verdade? Então, esse ponto aqui é interessante, ó, essa frase aqui, qualquer pessoa pode dizer quantas sementes há em uma maçã. Qualquer pessoa abriu a maçã, você conta, você vai dizer quantas sementes tem. Agora, só Deus pode dizer quantas maçãs uma semente pode florescer, pode nascer de uma semente. Né? Uma maçã, nós podemos saber quantas sementes ela tem. Mas uma semente, nós não sabemos quantas maçãs ela vai produzir, né? Vai crescer ali. Mas Deus sabe. Então, todas essas são atitudes que podem provocar nossos filhos a ira. E aí o nosso autor aqui, Stott, lembrou que as crianças têm um senso de justiça embutido. E aí, todos têm. Quem conhece isso? Só Deus. Só Deus é que conhece o ser humano, que conhece a criança, que conhece os nossos filhos, né? Então,
isso que os pais não devem fazer, provocar ira a seus filhos, porque o resultado pode ser terrível. Agora, nós vamos ver aquilo que nós, como os pais, devemos fazer. O que os pais podem fazer? Paulo vai orientar. Primeiro, o que não deve fazer, não provocar a vosso filho a ira. Agora, o que fazer? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso nós temos que fazer. Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 4 fala disso. Então, 3 palavras resumem o dever dos pais. Criar, disciplinar, admoestar. Criar é nutrir, alimentar, né? Disciplina tem um sentido muito amplo deste treinamento. Treinamento, educação, correção, até castigo e punição, né? Em consequência de males que se pratica. Então nós temos que estar atentos, temos que criar, temos que nutrir, temos que alimentar, na questão da disciplina, no treinamento, na educação, na correção. Se tiver de botar de castigo, a gente tem que botar, porque faz parte da criação. Né? E a admoestação na verdade, uma advertência verbal. Admoestar, Paulo diz, né? Criais na disciplina a admoestação do Senhor. A admoestação, nós temos que chegar e conversar. Errou, meu filho, então vamos conversar, vamos corrigir aqui. Tem que admoestar. Admoestar é isso, conversar, advertência verbal. Então, aqui surge um importantíssimo assunto, criação de filhos, né? E aí nós temos o autor Roosevelt Field, diz, num congresso de pastores e líderes, o seguinte: o Brasil tem um sério problema com criação de filhos. E aí, o nosso autor aqui vai dizer que ele tem o conhecimento e a autoridade para dizer isso. Então, nós destacamos aqui 2 problemas muito interessantes. A falta de limite dos pais em relação aos filhos. Aí o autor traz para a gente aqui o seguinte: 2 psicólogos evangélicos americanos, Henry Cole e John Townsend, escreveram uma série de livros sobre limites publicados pela editora Vida. Um deles, Limite para ensinar os filhos. Ele aborda esse assunto de forma bíblica, realista e prática. Por exemplo, alguns fatores que comprovam a necessidade de limites para a criança. Tem criança que não tem limite. E nós precisamos impor limites. Tudo na vida tem que ter limite. Tem que ter equilíbrio. Não podemos criar um filho sem limite. Deixar fazer o que ele quer. E aí, o provérbio de Salomão vai dizer que aquele que age dessa forma, seus filhos vão envergonhá-los. Diante da autoridade, diante da igreja. É triste, muitas das vezes a gente vê crianças dentro das igrejas, respondendo, fazendo pirraça, porque os pais não impõem limite a esse filho, a esses filhos. E aí passam vergonha. É o que a palavra de Deus nos orienta. Então nós temos que impor limites, isso é bíblico. Aprender a autoproteção. Crianças que não recebem limite não aprendem a se proteger, principalmente de pessoas mais perigosas. Acha que pode fazer tudo, que não vai acontecer nada. Não tem limite. E aí, vamos assim usar um português aqui, vão se dar mal, porque acha que acontece com os outros, não vai acontecer com ele. Quando os pais não impõem limite, a criança cresce, trazendo para si mesmo perigos grandes. Assumir a responsabilidade pelas próprias necessidades, ter noção do controle de escolha, esperar pela recompensa dos objetivos, respeitar os limites dos outros. Tem gente que não respeita o limite dos outros. Isso aí, irmão, a gente fala aqui, eu estou falando de criança, mas estou falando de adulto também. Tem adulto que não respeita os limites dos outros, não.
acha que pode fazer com quem quiser e da mesma forma, porque ele não foi orientado, ele foi criado sem limite. E aí ele não respeita o limite dos outros. Isso é muito triste. Segundo os autores desse livro, há uma sequência de nãos que a criança pode receber durante a sua vida. Eu estava conversando com um amigo há algum tempo atrás, ele disse que as primeiras palavras que a criança recebe é não. Ah, me dá isso? Não. Posso fazer aquilo? Não. Ah, eu vou ali? Não. Então a criança cresce com os nãos da vida. E aí o autor trouxe aqui, quando eu li essa lição, eu me lembrei muito disso. Ele recebe não dos pais, não dos irmãos, não dos professores, não dos colegas de classe, não dos patrões superiores, não dos cônjuges, não dos problemas de saúde, não da polícia, dos tribunais e até da cadeia. Mas aqui nessa instância não há amor nem misericórdia, como deveria existir por parte dos pais do primeiro não. Então, se você tem que falar não para o seu filho, você tem que dizer para ele o porquê de dizer não. O filho faz uma determinada coisa, você diz não, e o filho fica sem entender por que recebeu o não. Então você tem que dizer não, por isso, não pode botar o dedinho na tomada. Por quê? Porque senão vai levar choque. Se ele quiser experimentar o choque, deixa ele botar o dedo na tomada. Então você vai dizer para ele, não pode botar o dedo aí, não pode porque vai levar choque. Uso de varas, olha só, aqui a palavra de Deus, ela nos orienta, Provérbios de Salomão fala a respeito disso, né? O segundo ponto aqui, o primeiro ponto, conforme eu falei, é a falta de limite dos pais em relação aos filhos. O segundo ponto é o uso de vara. É verdade que o uso de vara para a correção de filho aparece pela primeira vez no livro de Provérbios em 13, 24. E depois ele tem uma sequência aí de vários textos, né? E antes disso, antes os pais devem dar instrução aos filhos, como se vê em Provérbios 22, 1. Alguém disse que a disciplina com vara é como remédio. Isso aqui é uma verdade. Somente quando necessário e somente na dose certa. Mas ela precisa acontecer, pois a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Eu já falei a respeito disso, Provérbios Salomão 29, verso de número 15. Se não tiver um limite, se não for criado com limite, pode ter certeza que uma hora esse filho vai envergonhar a mãe, vai envergonhar o pai. E eu já vi muito disso. A criança se jogar no chão, porque a mãe não deu uma bala, não deu uma coisinha ali, ou não comprou aquilo, se joga, faz uma bagunça, xinga. Muita criança, já ouvi isso, criança falar palavrões para os pais, e o pai fica rindo, muitas vezes a mãe fica rindo ainda, tadinho, que não sei o quê. Não impõe limite. Então, o uso da vara é necessário, mas ela tem que ser usada como remédio, na dose certa, somente quando for necessário. Não vai, qualquer coisinha vai ficar batendo no filho. Qualquer coisinha pega uma varinha e bate no filho. O filho vai acostumar com aquilo. Então nós temos que saber, tem que ter inteligência, sabedoria para aplicar a correção com vara, se for necessário, na medida certa, na hora certa. É bíblico usar, tá? É bíblico. Você sabia que os pais são a terceira maior influência na vida dos filhos? Isso aqui é um ponto assim a pensar. É um ponto a pensar. A princípio eu não concordei muito com esse autor não, nesse ponto aqui. Mas, porque eu acho que a maior influência na vida do filho são os pais. Porque desde do colo, vamos dizer assim, a criança já aprende a convivência com seus pais. Então os pais têm que ser a maior influência na vida de uma criança. E o autor diz aqui que os pais é a terceira maior influência na vida do filho. A primeira são os amigos.
A segunda, segundo o nosso autor aqui, é a mídia. Então, pais, quando vocês chegarem, 2 já chegaram à sua frente para influenciar seu filho, ou seja, os amigos e a mídia. Que Deus nos ajude e nos dê muita sabedoria, né? Uma colocação dos autores aqui. Nós precisamos entender isso, que nós possamos ser a primeira influência na vida dos nossos filhos, que nossos filhos possam olhar para nós e ver algo de bom, para que eles possam, independente de amigos, da mídia, de qualquer que seja, né? Eles têm que ter a primeira referência, os seus pais. E aí, irmão, nós encerramos pais e filhos. E agora nós vamos pular rapidamente aqui para Efésios 6, do verso 5 até o 9, onde Paulo vai falar a respeito de servos e senhores, ou senhores e servos. A obediência é o padrão de Deus para os filhos, os pais não provocar a ira dos vossos filhos, mas senhores também têm que dar atenção, e servos também precisam prestar atenção naquilo que a palavra de Deus traz para nós. E Paulo escreveu, muito claramente a posição de senhores e a posição de servos. Então, no último relacionamento que Paulo trata, diz respeito ao ambiente de trabalho. Senhores e servos de ontem são patrões e empregados de hoje. Olha essa colocação aqui, muito interessante do nosso autor. Senhores e servos de ontem são patrões e empregados hoje. O apóstolo tem uma palavra para os dois. Mas, antes de tudo, vale lembrar que o nome de Cristo aparece em todos os 5 versículos desse parágrafo. 2 vezes como Cristo e 3 como Senhor. É interessante isso aqui. Primeiro, servos, versos 5 até o 8. 4 coisas, são ditas aqui a eles. 4 coisas ditas por Paulo aqui para os servos. Primeiro, obedeçam ao seu Senhor com temor e tremor. Respeitem-no com coração sincero. Verso de número 5. Sirvam não apenas quando estiverem sendo observados, mas trabalhem como servos de Cristo, pois assim vocês estarão fazendo a vontade de Deus. Não faça como aquele servo que, quando o patrão está perto, ele trabalha pra caramba, e depois, quando o patrão sai, ele vai para a sombra descansar. Faça isso, contra a palavra de Deus. Não trabalhe só quando você está sendo observado, quando o seu patrão está por perto. Lembre sempre que tudo que fizermos temos que fazer como se para Cristo estamos fazendo. Trabalhe de boa vontade, porque na verdade vocês estão servindo ao Senhor Jesus e não aos homens. Então nós temos que trabalhar. Está difícil quebrar a parede? Está difícil, mas nós temos que quebrar. E temos que quebrar com boa vontade. É difícil às vezes, mas temos que fazer assim, porque nós somos servos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que fazer como se para o Senhor. E o verso de número 8 vai dizer: o Senhor vai recompensar vocês se servirem ao patrão como se estivesse servindo a Deus. Que diz o verso de número 8 aí, Sabendo que, olha lá, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha a recompensa aqui, meu filho, de servir bem, Faça, porque a recompensa é bem do Senhor. Encontramos uma enorme motivação e satisfação no trabalho quando seguimos os conselhos bíblicos de Efésios 6, de 5 ao 8. Então, devemos que trabalhar bem, não só quando o patrão estiver por perto, trabalhar de boa vontade, entendendo que tudo que temos que fazer, como estivéssemos fazendo para o Senhor, e o Senhor vai nos recompensar por tudo isso. Isso é a função do servo. Agora, a função do Senhor, Paulo também não deixou passar. Verso de número 9, está escrito aí: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Ou seja, o mesmo Deus que o servo serve o seu Senhor,
também serve. Ou seja, Deus é um Deus de patrão e de empregado. E diante de Deus, os dois estão no mesmo patamar, os dois, né, estão no mesmo nível. Então, senhores, patrões, trate bem os seus funcionários, seus empregados, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Então, há 3 recados aqui para os senhores. Nosso autor aqui, estamos chegando já no finalzinho, né? Interessante. Tratem os servos como gostaria de ser tratado. Paulo escreveu isso, ó, de igual modo, procedei para com eles. Tem patrão, né, que se pudesse nem pagava o empregado. Tem patrão que já trabalhei para uma pessoa, e quando ele ia pagar a gente na sexta-feira ou no sábado, ele vinha com o dinheiro enroladinho assim, aí dava, a gente segurava no dinheiro e ele ficava segurando. Parece que não queria dar, né? Não queria soltar o dinheiro da mão de jeito nenhum. Aquele dinheiro era abençoado porque custou nosso suor, mas muitas das vezes a gente ficava questionando por que aquele homem era assim, né? Parece que ele não tinha prazer em pagar os seus funcionários. Então, a orientação de Deus aqui tem que ser tratada de igual modo. De igual modo, procedei para com eles. E de que modo é esse? É a respeito de Paulo, é o respeito que Paulo pediu dos servos. Em outras palavras, se vocês esperam respeito, demonstrem respeito. Se o patrão trata bem o funcionário vai tratar bem o patrão. Se o patrão não trata bem o funcionário, é muito comum o funcionário também não tratar bem o patrão. Assim? Então, deixem, olha só a orientação de Paulo aqui, deixem as ameaças. Se os pais não devem provocar os filhos a ira, os senhores também não devem ameaçar os servos. É a forma de abusar da autoridade. Ah, qualquer coisinha, vou te mandar embora. Ah, qualquer coisinha, vou dar uma punição, vou cortar o salário, vai perder o dia, né? Então, isso é abuso de autoridade, muitas das vezes. Lembre-se que Cristo é Senhor dos servos e de senhores. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, isso é, não tem favoritismo ou preferência. Para com Deus, nós somos todos iguais. Glórias a Deus por isso. Diante de Deus, servos e senhores são iguais. É a recomendação de Paulo para um e para outro. Para com Deus, a ordem é uma só. É uma só. E o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, veio para servir. Então nós temos que entender, precisamos entender que nós somos servos a trabalhar a serviço do nosso Deus. A orientação para os senhores é essa: trate bem o seu funcionário que ele vai produzir mais. Com certeza vai acontecer isso. Agora, os padrões que a Bíblia, para terminar nossa lição de hoje, os padrões que a Bíblia estabelece para o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, são atuais e plenamente possíveis de serem praticados. Afinal, o próprio Cristo, que o estabeleceu, é quem vai nos ajudar a colocá-los em prática. Ou seja, filho, está difícil obedecer seu pai? Busque no Senhor. Pai, está difícil passar sem provocar a ira do seu filho? Busque no Senhor. Servos, está difícil obedecer o seu patrão, o seu senhor? Peça orientação a Deus. Senhores, está difícil aturar aquele servo? Peça orientação a Deus. Deus vai te dar sabedoria e orientação para tratar bem. Queridos, que essa lição, fique gravada em nosso coração. E agora uma recomendação aqui: a igreja foi estabelecida também para servir de modelo dos relacionamentos para toda a sociedade. Agora preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. É verdade que nem sempre isso acontece. É verdade que nem sempre isso acontece.
Vou repetir. A igreja foi estabelecida também para servir de modelo nos relacionamentos para toda a sociedade. A igreja, né, ela foi estabelecida para isso, mas é verdade que nem sempre isso acontece. Nós temos visto isso acontecer a todo instante, né? Infelizmente está acontecendo isso, mas sem ela, sem a igreja, mesmo com problemas, com tantas situações, sem ela o mundo seria pior. Então eu e você que somos igreja de Cristo, precisamos prestar atenção. Nós fomos estabelecidos por Deus para ser modelos de relacionamento para toda a sociedade. Amém? Que Deus nos abençoe com essa lição, né? Lição muito interessante. No próximo domingo nós vamos estar encerrando a carta aos Efésios. Nós vamos falar da armadura de Deus. E aí eu conversei com o superintendente aqui, já falei com ele, comuniquei, domingo que vem a gente vai trazer 5 perguntas sobre a carta aos Efésios. Eu vou colocar 5 perguntas aqui, e aquele irmão que responder as 5 perguntas citando o texto, né, o local, o endereço, ele vai receber uma recompensa. Né? Tudo tem uma recompensa nessa vida. E você que estudou com a gente essa carta de Paulo aos Efésios, estaremos encerrando no próximo domingo. Dá uma lida, são 6 versículos apenas. Eu gasto 30 minutos para ler todo o livro de Efésios. Rapidinho a gente lê. Então leia, volte essas lições, porque a gente vai fazer uma pergunta muito interessante aqui, e aqueles que responderem certo, certamente vai ter um presentezinho assim, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estudem a lição e compartilhem conosco, né, nesse momento tão especial. Robert? Amém, né? Glória a Deus. Mais uma oportunidade aí de aprendizado, né, que nós tivemos. Mais uma parte aí da carta de Paulo aos Efésios. Então, meus queridos, que você possa aproveitar essa revista para se dedicar a ela, para estudar. Aí, conforme a gente já vem falando aqui várias vezes, se tiver com dificuldade de entendimento em alguma parte, entre em contato com o professor, com o presbítero Neir ou com o pastor, né, para que você possa tirar dúvidas, possa compartilhar algum ponto que você gostaria. Né? É sempre bom essa troca de ideia para que nós possamos aprender e crescer juntos. Amém? Nós vamos estar louvando o Senhor com salmos e hinos 440. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir nos caminhos dos céus, e no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, o seu sangue nos dá. No labor com fervor, a servir
Pai, nós louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar reunidos, ó Deus, para aprendermos da Tua palavra. Pai, que nós possamos estar cada dia mais buscando, Deus, aprender cada dia mais, que nós possamos continuar buscando a Tua presença, possamos continuar crescendo, Deus, na Tua vontade, Pai. Pai, no nome de Jesus, peço, Senhor, que esteja abençoando, Deus, os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa congregação ali, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, os jovens, abençoando a nossa liderança, o pastor, os oficiais, os líderes dos departamentos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a cada vida. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Agora eu peço, Senhor, que nos despeça agora e que daqui a pouco nós possamos estar reunidos novamente, ó Deus, no culto da noite. Que o Senhor possa estar nos abençoando e derramando sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui chegando ao final, de mais uma escola bíblica dominical, mas daqui a pouquinho, às 19 horas, espero te encontrar no templo, que nós possamos estar ali louvando ao Senhor mais uma vez em conjunto. Amém? Estamos encerrados.